Bem-vindo ao podcast Inovação na Veia. Eu sou Mariela Parolini e estarei com você nessa jornada que conecta boas conversas, pessoas interessantes e temas importantíssimos sobre o ecossistema de inovação e tecnologia. Vamos lá, pega o seu café e vem comigo. Tenho certeza que você vai gostar do assunto de hoje. Que bom que você está aqui em mais um episódio do Inovação na Veia, esse podcast que traz para você sempre assuntos ligados à inovação, tecnologia e esse mundo fascinante de startups e desse ecossistema. Hoje, para falar sobre energia, Energy Tech, nós estamos com dois especialistas que vão se apresentar, Mandarino e Marco Vilela. Por favor, se apresentem, sejam muito bem-vindos e obrigado por estarem aqui nesse episódio conosco. Fique à vontade, quem quiser se apresentar primeiro. Acho que vale aí, né, Marcão? Vou começar aqui. Vou abrir a gente fala, né? Aí do time aqui. Meu nome é Luiz Mandarino, eu sou consultor de inovação e tive o prazer aí de caminhar, né, dentro dessa linha. Atuei mais de 25 anos no mercado corporativo, fiz uma transição de carreira em 2019 e no final de 2019 eu brinco assim, eu ia passar um ano sabático, passei 15 dias, né? Porque eu recebi o convite do Sai do Papel, que atualmente, né, tem um grande prazer de ser sócio lá dessa empresa, né, vamos dizer assim, uma plataforma de empreendedorismo e inovação, e de alguma forma estar à frente, né, do hub de inovação, que é o Energy Hub, né? Hoje, depois de 2 anos e meio aí, eu acho muito bacana isso, ser o maior hub de startups hoje do Brasil ligados à área de energia. Então, um super prazer poder estar aqui falando, né, aí no Inovação na Veia e trazendo um pouco de como funciona o mercado de energia. Eu sou apaixonado pelo mercado de energia e pelo mercado de inovação, então vai ser muito bacana aí ter esse bate-bola com você, né, Mari, e também, obviamente, com o Marcão aqui, que vai estar aqui com a gente, Marco Vilela, uma referência também nessa área de energia, né, vamos dizer assim, que está conosco. A gente vai falar coisas boas aí para frente também. Então, super obrigado, e Marco, fica à vontade aí para trazer isso e a gente começar a esquentar, mais do que esquentar os nossos tamborins aí, que a gente já começou muito bem. Obrigado, Mandarino. Olá, pessoal. Eu sou o Marco Vilela. Eu atuo no setor elétrico desde 1997, ou seja, são praticamente 25 anos atuando no setor elétrico, nas áreas de geração, transmissão, distribuição, em grandes empresas como Light, Furnas, GD Solar, Neoenergia, enfim, várias empresas que proporcionaram a mim aprender bastante sobre o setor elétrico e poder hoje conversar com vocês e passar um pouco desse meu aprendizado, né? Então, atualmente, hoje, eu sou CEO do Energy Hub Venture, uma Capital Venture Builder focada em inovação, trazida aqui especificamente para atuar no setor de energia, e a gente tem uma expectativa muito grande, né, de ajudar na transformação energética, de colaborar na transformação energética que o mundo hoje está passando, e tenho certeza que teremos grandes projetos e grandes resultados nessa empresa, junto com o Mandarino e com todo o time que faz parte da Energy Hub Ventures. Até aproveitando, dia 28 de julho de 2022, será o lançamento, não é isso? Dessa CVB? Exatamente, o lançamento vai ser no dia 28, o pré-lançamento vai ocorrer no dia 21 de julho e o lançamento no dia 28, das 19 às 21 horas, o lançamento e o pré-lançamento será no dia, como falei, no dia 21, das 19 às 20. Se você está ouvindo esse podcast antes do dia 28 de julho, aproveite para participar. Se você ouvir depois, procure que você vai encontrar o que está fazendo de fantástico, o que está trazendo de novidade nessa parte energética. E vocês não têm noção do que nós conversamos aqui em off, que dá vontade até para ter gravado já. Porque começamos desde aspectos históricos da energia, como isso foi transformando, a importância disso para o mundo, os pilares, levando até a questão de soberania nacional que a gente estava conversando aqui, de questões que têm acontecido com essa guerra Rússia-Ucrânia, mas vamos para o início. Como que vocês enxergam? Porque, como eu disse aqui para vocês, eu serei apenas uma espectadora de 2 experts falando a respeito desse assunto. Eu quero que vocês me contem sobre a visão de vocês
nesse momento da energia? Qual é o histórico? A gente chegou a falar assim, uma energia vai eliminar a outra? É isso que vocês enxergam ou não? As energias, elas se complementam. Como que vocês percebem essa evolução e como as techs vêm para isso, para auxiliarem nesse processo todo? A bola é com vocês, eu estou aqui ouvindo, porque eu já fiquei encantada com o que vocês conversaram aqui antes. Quem começa? Mandarino? Marco? Mandarino. Opa, posso começar, né, falando um pouco, né, desse aspecto, né, principal, que realmente isso é interessante. Quando a gente pega a história, né, da energia, né, como um todo, né, no mundo, a gente vê ali desde do fogo, né, quando a gente fala ali, né, no sentido original, né, que a gente conseguiu, até os primeiros afloramentos, né, de betume, né, que foram utilizados na pré-história, até os dias atuais, né, passando ali pela perspectiva, né, das eras, né, e principalmente da era do petróleo, que é uma era que eu diria, né, talvez está caminhando aí para um processo, né, de realmente de pico, né, de apogeu, né. Talvez aí cada fonte, né, hoje energética fala um pouco isso, né, talvez daqui a 10 anos a gente vai ter o apogeu dessa era, talvez daqui a 20 anos, 30 anos, dependendo eu diria ali de quem, né, olha, se quem é mais pró-petróleo, quem é menos pró-petróleo, mais pró-renováveis, mas o mais importante é que a questão, né, da energia, ela impacta, né, o nosso dia a dia como um todo, né? Hoje o mundo, né, né, a sociedade, né, humana, ela não consegue conviver sem energia, né? A energia é a base, é o pilar, é a pedra fundamental de todo o processo, né, de evolução, né, eu diria aí, do ser humano, né? Ela está dentro dos pilares desde proteção, né, até desenvolvimento tecnológico, né? Então, a gente vê aí como a energia, né, ela está no nosso dia a dia e ela é fundamental e crítica, né, para esse processo. E aí, para passar a bola aí para o Marco, né, a gente sabe, né, o quanto é crítico, né, esse processo hoje, né, dessa visão e como as fontes hoje coexistem, né, no mundo. Então, às vezes a gente acha que o processo, né, as fontes vão ser substituídas, mas, na verdade, muitas vezes elas vão ser, vamos dizer, gerar uma transição na prática, né? E aí você vai coexistir com diversas fontes. E aí eu acho que o Marco tem como trazer alguns elementos bem interessantes aí com relação a essa questão, né, de como hoje, né, funcionam as fontes e como essas fontes talvez aí num futuro próximo vão se transformar, né, ou vão estar dentro desse elemento. Então, Marco, fica à vontade aí. Só um pouquinho antes do Marco falar, você me fez lembrar de uma coisa, eu me lembro de um professor fantástico de português que eu tive, e que ele ia contando a respeito do apogeu e do declínio que havia em cada parte histórica. E quando você fala de cada energia, e aí eu gostaria que o Marco arrematasse a esse respeito, você fala que cada tipo de energia tem um apogeu, e eu fiz esse desenho, eu me lembrei desse desenho na minha cabeça. Tem o apogeu, tem o declínio, tem o apogeu, tem o declínio. Então, quando não é renovável, isso acontece, ou também como acontece com o que é renovável? Vai acontecer esse apogeu e esse declínio também? Ou a gente percebe que haverá energias que se complementam, de uma vem a outra? Como que vocês observam isso, Marco? Por favor. Seguindo aqui a linha de raciocínio do Mandarino, muito boa, muito bem explicada, a questão do apogeu das fontes e o declínio, eu acho que a gente tem que analisar um pouquinho de uma forma um pouco mais básica, né, nessa questão da Constituição, né? Como o Mandarino colocou, e eu também acredito nisso, que as fontes elas são complementares. Uma fonte efetivamente ela não vai deixar de existir da noite para o dia. Então, efetivamente, a gente vai continuar utilizando algumas fontes substituindo em detrimento de outras, mas elas vão ter ainda um papel importante, vamos dizer assim, nessa matriz energética. Então, a visão é que elas serão complementares. O grande problema hoje, e é um problema a nível mundial, que é a questão do clima, né? Se nada for feito, a gente vai ter um aumento da temperatura de até 1 grau e meio, até mais ou menos 2030, talvez um pouco mais adiante, vai depender muito da característica do consumo que a gente vai ter daqui em diante. Então,
essa questão da transição energética, ela requer o uso de fontes renováveis. E aí, a questão da utilização das fontes renováveis é como a gente havia falado, né? É uma questão complementar. Talvez a transição energética traz um fator que é qual é a velocidade que eu vou implementar as fontes renováveis na minha matriz elétrica / energética. Há uma necessidade de uma velocidade maior pela questão do clima, né? E aí, quando a gente pensa em transição energética, a gente pensa basicamente em 3 pilares. A gente pensa num pilar que seria descarbonizada, ou seja, energia com de baixo carbono, porque tem a questão climática muito importante, tem a questão da segurança energética, ou seja, a energia ela tem que ser renovável e não pode faltar. Haja visto, a gente está vendo aí o que está acontecendo entre a guerra de Rússia e Ucrânia, que a Rússia sinaliza diminuir a questão do gás para a Europa, e a Europa entra no inverno com uma necessidade de fazer um racionamento do consumo do gás, e alguns países são muito frios e dependem desse gás, inclusive, para a sua sobrevivência. Então, a questão da segurança de não poder faltar, e a questão da segurança, além de não poder faltar, é a questão dela não ser sensível a políticas, às guerras e tudo mais. Ela está totalmente apartada desse tipo de contexto. Seria quanto mais afastada, melhor. Não ter dependência de um único país, como a Europa, boa parte de alguns países, boa parte do gás vem exclusivamente da Rússia. Então, isso é uma questão de estratégia, da segurança energética, da transição energética. E, por último, é muito importante que, na transição energética, as fontes renováveis sejam economicamente viáveis, ou seja, as fontes precisam ter um custo igual ou menor do que as fontes atuais. Por quê? Porque caso você tenha uma fonte renovável e segura, mas ela seja muito cara, muito mais cara, ela vai ser acessível somente a poucas pessoas, a poucas empresas, a poucos países. E aí você esbarra no primeiro problema, que é o problema da descarbonização. Você não vai ter um consumo mundial de uma energia renovável, e aí a questão do clima, ela vai ter, vamos dizer assim, um impacto muito menor do que a gente gostaria. Então, ela tem que ser para todos a questão da energia renovável. Para que ela seja para todos, ela tem que ser economicamente viável, ou seja, mais barata do que as energias atuais. Um ponto de grande não é preocupação, mas de grande atenção, é um ponto que o Mandarino também citou. O consumo de energia ele vem aumentando ao longo dos anos. Haja visto que, se a gente nos remeter ao ano de 1950, quais os eletrodomésticos que nós tínhamos em casa? Tínhamos uma televisão, um rádio, algumas lâmpadas e a geladeira, etc. Hoje em dia, você tem um air fry, você tem micro-ondas, você tem o seu celular, você tem o notebook, enfim, você começou a colocar mais equipamentos consumidores de energia e até mesmo gás. Hoje você tem fogão elétrico, que muita gente está utilizando. Então, você está colocando cada vez mais equipamentos que consomem energia. E aí, vamos dizer assim, o consumo per capita, ele tem aumentado. Né? Então, o consumo per capita de energia, ele tem aumentado no mundo inteiro, por conta dessa questão. Mas também nós temos aumento de consumo de energia em algumas regiões específicas do mundo, onde tem um aumento populacional, onde a população continua crescendo. E essas pessoas vão demandar energia, porque a energia está em tudo quanto é lugar. Ela está na saúde, na segurança, no entretenimento, nas escolas, na educação, enfim, ela está em todo lugar. Então, o fato da população estar aumentando, isso é um fator que a gente tem que vai aumentar o consumo de energia, seja ela per capita ou pelo aumento da população. E aí o per capita está muito relacionado à característica do uso. E aí tem um dado ainda mais importante. Quanto mais você tem uma mudança climática, ou seja, a temperatura, ela começa a ficar extrema, seja ela no calor, ou seja ela no frio, você demanda mais energia, porque você vai precisar ter cada vez mais equipamentos que a gente denomina de carga térmica, ou seja, que trazem conforto térmico, seja de aquecimento, seja de climatização por frio.
Então, em breve, alguns países terão que 70% da sua carga, ou seja, do seu consumo de energia, estarão associados a equipamentos que trarão conforto térmico. E quanto mais a questão do clima, da descarbonização, a gente adiar esse passo, mais demanda por energia nós vamos ter. Então, é uma coisa que está tudo intrinsecamente correlacionado, e por isso que a gente tem tanta relevância na questão da introdução das fontes renováveis. Então, como o Mandarino colocou, elas serão complementares, mas é cada vez mais relevante que as fontes renováveis cheguem de forma rápida e que abranjam, vamos dizer assim, consiga abranger o máximo de consumidores possíveis, para que a gente tenha efetivamente os resultados que nós esperamos com as fontes renováveis. E aí, onde entra a Energy Hub, né? A Energy Hub Venture, ela entra trazendo uma aceleração, vamos dizer assim, prospectando empresas, startups de tecnologia, para que a gente possa, aqui no Brasil e até mesmo fora do Brasil, na América Latina e no mundo, poder contribuir com essa aceleração dessa transição energética em todos esses pilares que a gente comentou. Marco, nós vamos fazer uma pausa para o segundo bloco, mas eu queria aqui que a gente trouxesse alguns pontos. Quando você fala dessa questão do renovável, me vem duas coisas. Primeiro, quem chega em algum lugar e não procura uma tomada? A gente está tão acostumado que isso faz parte do nosso dia a dia, que a gente, parece que isso está disponível, né? A sensação que a gente tem na nossa cabeça é que isso está muito disponível a qualquer momento, em qualquer lugar. Será que é assim? Será que a gente não tem que se preocupar com essa disponibilidade da energia? Você me fez lembrar que eu fui assistir outro dia jogo no Mineirão, e eu estava no camarote, a primeira coisa que eu cheguei e fui fazer, cadê uma tomada? E não tinha uma tomada. E pode no ser, camarote. Mari, pode ser que no futuro nem precise de tomada, tá? Vai automaticamente. Pois é. Não, isso já tem tecnologia já para isso, né? De você recarregar automaticamente. Então, olha aí. Então, é esse link aí que o Marco, né, comentou, das novas tecnologias que normalmente as startups, né, buscam, né, de alguma forma, empreender, né? Então, é um pouco essa perspectiva realmente que você falou. Assim, a gente tem desafios e problemas, né, que a gente enfrenta no dia a dia, e como hoje, né, as startups podem resolver esses problemas. É essa que é a grande visão, né, e grande perspectiva, né, que o mercado de energia ele tem grandes desafios. A gente fala grandes corporações, né, envolvidas, muito dinheiro, né, circulando nesse mercado. Então, assim, a gente tem eu diria para você, um panorama bem bacana para o próximo bloco, né, da gente poder explorar como, né, o mercado de energia existe, né, está hoje, né, no Brasil e no mundo, e quais essas oportunidades, né, que a gente tem dentro do mercado. Eu acho que é um bom tema aí para a gente caminhar para o segundo bloco. E aí eu só quero deixar uma outra coisa que me veio, porque a gente fica pensando para a economia girar, a gente precisa da energia. Indústria, casa, seja o que for. Mas também a economia que a própria energia gera. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu me lembro que uma época o Emílio, meu marido, foi à cidade de Essen, na Alemanha, o que aconteceu ali? Toda a economia da cidade girava em torno do carvão, da extração de carvão, porque o carvão gerava energia. Quando acaba o carvão, o que acontece com a economia local? Então, eles vão buscar novas formas de fazer a economia local de se desenvolver. Então, tem tanto a energia que gera a economia, quanto a própria geração da energia também gerando, né? Então, nós vamos voltar nisso no próximo bloco. Aguarda, porque tem muita conversa boa por aí. Espera aí. Retomando, então, esse segundo bloco desse episódio, por favor, eu queria que vocês me contassem mais. Eu fiquei tão interessada, porque, é sério, tem coisa mais frustrante do que a bateria do celular acabando, você chegar num lugar e não ter tomada? Quem nunca passou por isso? Me conta. Você pode até esquecer o cabo para carregar, MagSafe para carregar, mas assim, não ter tomada, como que a tecnologia, como as startups estão trazendo as soluções para isso? Por favor, me contem.
Tem muita coisa interessante hoje em dia, né? Desde você pensar, né, em transmitir essa energia sem cabo, né? Vamos dizer assim, né? Boa. A gente já tem, né, essa perspectiva, até a possibilidade de você não ficar sem energia, porque você vai conseguir ter o power bank disponível em qualquer lugar que você vai poder, vamos dizer, a bateria, né? E aí a gente fala bateria do celular, né? Natural, porque é uma dor natural. De Mas todo mundo. no futuro, né? Muito próximo, e a gente já tem isso, né? Imagina a gente sem eletricidade no nosso carro, né? O nosso carro parar, porque. Verdade. Né? Então, é um pouco isso também. A gente vai ter, talvez, essa perspectiva aí, possibilidade de ter postos, né, disponíveis em vários lugares, você trocar essa bateria, fazer recargas rápidas. Então, assim, a lógica, né, é um pouco essa. E a gente falou um pouquinho no bloco anterior, né, que o Marco desenvolveu muito bem aí esse processo, né, das fontes, né, da importância da transição, da velocidade que essa transição está ocorrendo hoje. Mas tem um ponto muito interessante que, quanto mais diversidade de fontes eu trago para a matriz energética, mais ela fica complexa. E quanto mais complexa e aí as fontes renováveis ela tem uma característica muito interessante, que a gente chama de fontes intermitentes, eu não consigo dimensionar quando o vento vai estar forte e quando vai estar fraco, né? Sim. Né? O sol ele roda ali, né? Tem lá 10 horas de sol, dependendo da época do ano, um pouco mais, né? Então, metade do dia, né? Você gera energia a partir do sol, metade não. Então, só que a nossa demanda energética ela é relativamente constante ao longo do tempo. Então, como é que eu consigo, né, modular isso, né, de forma que eu consiga implementar as novas tecnologias e as novas fontes de geração e, ao mesmo tempo, eu consiga distribuir e organizar esse processo? Eu não posso tirar essas fontes de uma hora para outra, porque senão eu posso criar uma criticidade no setor, né, e no ambiente, né, elétrico, né, vamos dizer assim, de consumo, né? Então pode gerar apagões, por exemplo, pode gerar uma série de problemas, né, de consumo, né, ao longo das próprias épocas do ano, né? Como o Marco comentou, no verão, né, para o hemisfério sul, muitas vezes a gente acaba tendo aí demandas de ar-condicionado, vai usar energia, né? Para o hemisfério norte, né, no inverno, muito pesado a questão da manutenção, né, e aí do conforto climático, né, e do aquecimento, né? A gente está vendo as ondas de calor agora acontecendo. Isso que eu ia falar agora. Frequentes, né? Pessoas morrendo porque não conseguem, né? A gente está tendo um local lá que o pessoal se protegia do frio, hoje está tendo que se proteger do calor, você imagina, né? Assim, Londres a mais de 40 graus. 40 graus, recorde histórico, né? Assim, nunca antes da história, né? Diria, né? Teve uma temperatura como essa. Então isso demonstra, né, essa urgência de abordar o tema, como o Marco comentou, né? E, por outro lado, a gente não vai poder usar, eu diria ali, as mesmas, talvez assim, as mesmas ferramentas que a gente usou no passado. A gente vai ter que criar novas ferramentas para o futuro, e essas novas ferramentas claramente, né, vão ser desenvolvidas ou pensadas a partir da inovação. A inovação vai ser, na prática, o grande pilar, o grande motor, né, de mudança desse processo dentro da área de energia, né? E aí a gente fala, né, as energy techs, por exemplo, as clean techs, vão ser fundamentais nesse processo. Existe uma questão muito interessante, né? O próprio Larry Fink, né, que é uma consultoria mundial muito clara aí, né, e antecipou diversos trends financeiros mundiais. Ele colocou aí nesse ano, né, dizendo que no futuro, né, os próximos unicórnios, né, os grandes unicórnios, né, do mundo, né, que são aquelas empresas que fazem $1 bilhão, né, que tem valuation, né, de $1 milhão, são as empresas que vão descarbonizar o planeta, ou que vão trazer soluções de limpeza do planeta, e não plataformas, né, de conexão somente, né, ou de aplicativos, né, de ação, né, e ligados à área de comércio. Então, a gente vê aí uma mudança efetiva, né, da importância, né, e da onde o dinheiro também vai se mobilizar. Isso é importante a gente olhar, né? Hoje a gente está passando um momento também de repensar os investimentos, né, os próprios fundos de private equity e V6, né, estão evoluindo muito nesse sentido, estão ficando mais racionais no sentido do investimento. Por outro lado, a gente vê uma grande potencialidade, né, quando a gente olha a área de energia, muito pelo que a gente falou no primeiro bloco,
o Marco superexplorou. A demanda é crescente, né? A base da sociedade hoje é uma base energética. Sem energia, a gente não se difere do homem das cavernas, eu diria para você, né? Na prática é isso. Hoje a energia nos diferencia, né? Então, esse é um ponto bacana aí para o Marco trazer também, explorar a visão dele, né? De como é que a gente consegue, né, virar essa chave, né, na prática dentro do mercado de energia, né? Mesmo tendo isso, e como o Brasil, né, eu diria, está muito bem posicionado nesse panorama, né? O Brasil realmente ele é um país diferenciado quanto à exploração ou desenvolvimento das novas fontes e do próprio processo de transição energética. E quando você fala, Mandarino, a questão da descarbonização, eu fico imaginando a mentalidade como um todo ela tem que mudar. Não é simplesmente ter um tipo de energia e explorá-la. Explorá-la de uma forma saudável, pensar num todo, pensar, apesar de estar, eu não sei se a palavra seria essa, ecologicamente, pensando no mundo. Né? Quando você fala da mudança climática, o Marco falou disso também, da mudança climática. Ontem eu estava vendo matérias, o aeroporto de Londres, se não me engano, de Londres ou de alguma cidade próxima, os aviões não puderam pousar e decolar porque o calor derreteu a pista. Vocês viram isso? Sim, perfeito, exato. Então, é como que essas mudanças climáticas também vão gerar uma nova mentalidade. Espera aí, está mudando o clima, como as indústrias vão pensar nisso para produzir, aumenta a produção, Marco falou, aumenta a população, então vai aumentar a produção, como tudo, é necessário energia para tudo isso, a gente está falando muito da questão de casa, né, pensa muito na questão em casa, mas também as indústrias aí 4.0, com toda essa mentalidade, como essa mentalidade, ela tem que ser transformada na base. Não adianta só pensar no consumo de energia, como que isso ecologicamente vai ser, a palavra é essa, me corrijam, por favor, como que essa energia tem que ser usada da maneira correta, a gente tem que pensar nesse uso correto, tanto na produção quanto no uso dela. Eu acho que é conseguir, né, aí para passar para o Marco também, para a visão dele, eu acho que, Mari, é muito no sentido da gente tomar consciência de como, né, a gente está aplicando e consumindo essa energia. Eu acho que muitas vezes a gente não tem muito essa visão, né? Quanto mais equipamentos eletrônicos, mais demanda energética. E, por conseguinte, né, a gente pode estar carbonizando cada vez mais, porque a gente está precisando de, né, uma energia que talvez gere, né, CO2, e esse CO2, de alguma forma, vai gerar, talvez, esse aquecimento, né, e tem, claramente, né, uma causa e efeito com o aquecimento global, essa questão da emissão de CO2. Então, um ponto, né, crítico, né, que se vê é que, muitas vezes, isso impacta a segurança, como a gente falou, impacta a soberania. Então, como os países vão, em parte, né, abrir mão, né, do seu crescimento, muitas vezes, né, do seu desenvolvimento industrial, vis-a-vis a essa matriz que hoje ele tem. Esse processo, eu brinco assim, que não dá para dar cavalinho de pau, né? Na matriz energética, muitas vezes. É um processo, por isso que a gente fala de transição, porque é algo que vai coexistir com diversas fontes, né? Como a gente comentou. Então, assim, a questão toda está em os países observarem isso e verem, né, as suas opções, né? No momento, claro, ele não vai deixar instalar o caos. Ele vai voltar o que ele pode voltar, e se ele tiver que usar uma matriz carbonizada, ele vai usar. É o caso da Alemanha atualmente. A Alemanha teve que voltar com as térmicas, que estavam desligadas, porque é uma questão de soberania nacional. Não pode faltar energia, né? Imagina o país ficar sem energia. Várias coisas básicas vão funcionar. Então, você teve que dar um passo para trás, de alguma forma, para observar esse novo ambiente, para conseguir voltar de novo a dar os passos para frente, né? Então, esse eu acho que é o grande, né, a grande questão de como é que você vai conseguir também fazer uma negociação mundialmente, né, do ponto de vista de como é que a gente vai definir essas questões. As COPs, né, são esse ambiente, mas hoje, se a gente olhar, existe ainda uma dificuldade muito grande dos países envolvidos, né, de conseguirem abrir mão, ou de diminuir o seu ritmo, né, industrial nesse sentido, né? E os países que estão em desenvolvimento querem aumentar o seu ritmo e querem, de forma, muitas vezes, gerar isso. E aí, como é que equilibra isso? Quem já poluiu não quer deixar, né? Isso. Implementar maiores restrições para quem está chegando, e quem está chegando, de alguma forma, vai se sentir
talvez limitado, né, quanto a essas questões das fontes, né? Então, eu queria passar para o Marco como é que ele vê isso aí também. Eu acho que esse é um ponto bacana aí para a gente poder caminhar aí para o fechamento. Só que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai encerrar agora e vai deixar todo mundo com gostinho de quero mais, porque vai ter que escutar o próximo episódio. Eu vou pedir que vocês deixem suas redes sociais, como encontra vocês, ou como encontra a CVB, a Energy Hub, e no próximo episódio a gente vai começar falando a esse respeito. A gente vai falar sobre isso e sobre essas novas tecnologias que a gente vai até encontrar na CVB. Deixa, por favor, o microfone para vocês deixarem o contato. Pode começar, Marcão. Bom, eu estou no LinkedIn como Marco Vilela, é fácil, muito fácil de encontrar, é só colocar Marco Vilela. E o site da Energy Hub Ventures é energyhubventures.com.br. Mandaria? Opa! Meu também ali, normalmente eu uso mais o LinkedIn, né, mesmo, Luiz com Z Mandarino, né, se botar lá Luiz Mandarino vai me encontrar, e vocês podem também conhecer um pouco mais aí sobre a iniciativa do Energy Hub, né, pela Sai do Papel, www.saidopapel.com.br, e no caso da Energy Hub Ventures, né, você pode também, né, de forma simplificada, colocar lá energyhub.ventures, que também você vai entrar lá no site, né, que o Marco, de forma brilhante, aí, vem conduzindo, né, e vem iniciando aí esse grande trabalho aí de condução como CEO desse novo veículo, né, eu diria aí, de trazer, né, na prática, de contribuir com esse futuro da energia, né? Eu acho que essa que é a grande questão, né? Como é que cada um pode fazer a sua parte para que esse futuro, na prática, possa chegar, né? Seguro, descarbonizável, como a gente falou, e com custo. Exato. Exatamente. Você já viu que tem muita conversa aqui ainda, então eu te espero no próximo episódio. Aproveita para compartilhar esse episódio com quem quer saber mais sobre esse assunto. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, segue, clica nessas 5 estrelas e ativa o sininho, porque aí você vai sempre saber quando o novo episódio aparecer. Apple Podcast é a mesma coisa. Estou te esperando no próximo episódio. Um beijo e Deus te abençoe. O podcast Inovação na Veia é uma iniciativa da FCJ Venture Builder.